Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lone Locke e está na hora de falarmos do quarto episódio de Dandadan, ou Dandaran. Até agora eu não sei bem ao certo qual dessas que é a pronúncia correta, tá bem? Enfim, antes de eu começar, já deixem um like, se inscrevam no meu canal e comentem bastante aqui embaixo. Isso é importante para o meu canal crescer e para o YouTube também estar entregando esse vídeo para mais pessoas. Bom, vamos nessa então, galera. Esse episódio, de fato, ele foi bem agitado. Ele adaptou os capítulos 5, 6, 7 e 8 do mangá. E, na minha opinião, sem prejuízo algum. Eles, inclusive, deram até uma incrementada na sequência de ação. E, pra mim, novamente, ficou show de bola. Basicamente, aqui, a nossa dupla dinâmica, ela segue de volta ao túnel mal assombrado, que apareceu lá no primeiro episódio. E já começa daquele jeito, né? Com os dois brigando para ver quem ia na frente. Bom, uma vez que eles então adentram o túnel, eles reafirmam aquele plano de tirar a véia de lá e a levarem para fora da cidade de Shono. Em um dado momento, enquanto a Yase estava se vangloriando por ter derrotado o alien gigante que era o lutador de sumô, adivinhe só! Eles acabam topando com a assombração, ou melhor, com a cabeçona gigante da vovó Turbo vindo tanto pela frente como por trás. Em outras palavras, eles estão cercados. Vendo que naquela forma a vovó Turbo era muito poderosa e resistia aos ataques que a Yase tentava, a garota então libera a maldição para que o Okaru se transformasse e pudesse então bater de frente com ela. Contudo, a ideia não foi pra frente, pois a vovó ela devolveu o Malaquias do garoto naquele momento e, portanto, a maldição foi embora, desfazendo a sua transformação. Aqui ela fala que nunca conseguiria imaginar que eles pudessem usar o seu poder para se transformar, mas que a farra ia terminar ali mesmo, depois que ela os comesse. Antes então que os dois virassem petisco, a Yase lembra do conselho da sua avó e começa a provocar a assombração, colocando em xeque a sua tão aclamada velocidade. E dito e feito, a vovó sentiu. Momo consegue fechar um acordo, basicamente que era o seguinte: brincar de pega-pega. Se a vovó depois de 10 minutos conseguisse os alcançar, ela vencia. Simples. Logo então que a assombração topou, eles já saem correndo, feito dois desembestados, achando que tinha levado vantagem. Mas, né, o problema é que a vovó, ela conta o tempo, digamos assim, de uma maneira um tanto quanto peculiar. E não demorou nadinha então para que ela chegasse nos 10 minutos. Assim que ela termina de contar, várias mãos então surgem e envolvem o corpo de Momo. E elas então formam uma espécie de uma crosta, aprisionando ela lá dentro. Ah lá. Quem que mandou a esperta tirar a roupa, né? Enfim, agora então era a vez de ir atrás do Okaru. O menino então ele fica inconformado, né, com a trapaça do espírito. E antes que mesmo que ele pudesse esboçar qualquer reação, a véia já tinha terminado de novo a sua contagem e já estava prontinha para tirar a sua vida. Foi aí então que no desespero ele vai pro tudo ou nada. Lembrando do que a vovó lhe disse, né? Lá na primeira vez que eles se viram. O Okaru, ele pula pra cima dela e abocanha com força o peito da assombração. Nem a vovó esperava por uma atitude como aquela. Ela em choque, ela tenta se livrar do menino. Mas como a sua roupa estava protegendo, tá vendo, mamo? Ela se vê então obrigada a possuir o seu corpo. No momento que ela finalmente toma o corpo dele, a Yase, mesmo ainda aprisionada lá dentro, só usando seus sentidos, ela é capaz de reprimir a aura do espírito maligno. A vovó tenta então ir pra cima dela rápido, mas acaba apenas quebrando o invólucro que ela tava e a libertando. Ai, 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 né? Quantas vezes que eu falo que o roteiro gosta de dar uma ajuda, né? Enfim, uma coisa é fato, a menina realmente é um prodígio. Ela de fato leva muito jeito, considerando que ela teve pouquíssimo tempo para poder apurar essa sensibilidade mediúnica dela. Espero que essa palavra exista, tá? Inclusive, me diga aí no comentário se eu cometi alguma gafe. Bom, uma vez que a Momo, uma vez livre, né? Ela consegue então facilmente manter o espírito preso dentro do menino. A coisa estava tão ruim agora pro lado do espírito que a Momo era quem estava ameaçando ali judiar. A cena ficou igualzinha do mangá, inclusive.
Parece que a caça virou o caçador, não é mesmo? Bom, quando tudo então parecia perdido para vovó Turbo, eis então que me surge o tal espírito preso, com quem ela tinha se ligado. Basicamente um caranguejo gigante cheio de rostos em suas costas, e que estava exigindo que eles a libertassem imediatamente. Esse anime é uma loucura atrás da outra, né? Então, tudo normal. Aparentemente lá no Japão, é dito que os espíritos das pessoas, elas acabam virando caranguejos porque elas possam atravessar o Rio dos Mortos. Isso inclusive me lembra um pouco a mitologia grega. Quem souber do que eu estou falando, comenta aí embaixo também. Dando então continuidade, a nossa dupla sai em disparada, correndo lá do bichão. A Momo, usando seus poderes, ela vai contendo a velha e deixa o Okaru então em modo de combate, possibilitando que eles pudessem se afastar do caranguejo. O único problema é que nessa velocidade a garota montada com a garota nas suas costas, ficava difícil dele fazer curvas. Então ele teve que se jogar lá do alto onde eles estavam e basicamente os dois despencam lá de cima. E vão só conseguir sobreviver porque o Okaru naquela forma meio que faz um helicóptero com as suas pernas e consegue amortecer a queda de ambos. Quando eles finalmente já achavam que tinha então deixado o espírito comendo poeira, não é então que eles me olham lá pro céu e me veem ele despencando de lá? Pois é. O Okaru, mesmo cansado, ele se vê então obrigado a seguir disparado com a Momo, né? Enquanto que o caranguejo vinha correndo atrás. É interessante nessa cena que as outras pessoas não conseguiam enxergar a maldição, então achavam que eram, sei lá, basicamente dois jovens dinâmicos brincando de cavalinho em público. Bom, continuando, né? Mesmo estando na frente, o garoto ele revela que não ia aguentar manter aquele ritmo até sair da cidade, óbvio, né? Foi aí então que a Yasa ela tem uma ideia brilhante e faz ele seguir até uma espécie de estabelecimento que é um lugar para relaxar, onde tinha águas termais. Ao chegarem lá, mesmo com a passagem sendo estreita, o espírito ainda acha um jeito de entrar destruindo o chão e as paredes. Nessa hora as pessoas aí dentro ficaram em choque, né? Acharam que tinha acontecido uma explosão. Foi aí então que ela tem uma outra ideia, que é de usar os seus poderes para arrebentar os canos de água quente que estavam passando em cima do caranguejo. E assim cozinhar sua carne. Aqui também é engraçado que enquanto o Okaru comemorou que deu certo e o caranguejo foi mobilizado, a Momo fica lá salivando de vontade de comer o bicho. Bom, pensando então que eles agora tinham se livrado dos problemas, eles então estavam crentes que para eles bastava só ali caminhar mais algumas ruas que eles já estavam fora de Shono. Porém, né? Claro, né? É nesse momento que a nossa dupla avista um monte de pessoas possuídas vindo rapidamente em sua direção. Acontece que por haver ali em Shono um grande cemitério próximo à saída, a vovó meio que cooptou os espíritos daquele território a possuírem os cidadãos através dos seus aparelhos celulares. E para piorar, aquele caranguejo cozido de alguma forma estava no jogo ainda. Ele tinha voltado. Então, diante daquela situação, a Momo pede de novo pro Okaru pisar no freio e tirar os dois dali. Ele até chega a falar que não vai conseguir ir muito longe, mas ela o manda confiar nela, até porque ali era tudo ou nada. Então, no caso, era pro garoto se transformar e dar um último gás. E é aqui, nesse ponto, basicamente, que começa uma cena de perseguição que foi completamente reimaginada e expandida se comparada com o mangá. Dei uma olhada só num pedacinho aqui, ó. Ao som daquela música clássica que é usada em corridas de cavalo, tem então início o segmento que mais chamou a atenção nesse episódio inteirinho, que foi justamente a fuga frenética pelas ruas e prédios da cidade. É mais ou menos assim, pelo menos na minha opinião, como se a Momo tivesse usando suas mãos invisíveis, e isso aqui não é reserva, tá bem? Que nem o Homem-Aranha lança suas teias pelos arranha-céus. Eu achei nota 1000 essa parte, me lembrou bastante o Spider-Man. Bom, ao fim dessa cena, com eles novamente prestes a caírem, esborracharem no chão, a Momo então precisa tirar suas duas mãos do Okaru e meio que improvisar um paraquedas com elas, para que amortecer a descida, né? Os dois de fato conseguem pousar, mas eles terminam praticamente exaustos e estirados no asfalto.
Eles até ficam de pé, mas nessa hora a vovó finalmente desgarra do corpo do menino e fica livre outra vez. Ela então aplica um golpe neles e manda eles de volta lá pro asfalto. A assombração fala que já estava farta daqueles trapaceiros, olha quem fala, né? A Yasi até chega a reconhecer ela como uma oponente casca-grossa, digna. Mas a véia afirma que odiava ouvir aquela garota desrespeitando com umas gírias que ela não entendia nada. E que ela detestava os jovens. Até que nesse ponto, eu vou falar que é difícil discordar 100% dela, viu? Esses jovens. Pra finalizar, a vovó Turbo ela dá um ultimato e pergunta quanto tempo que a Momo queria que ela esperasse pra comer os dois dessa vez. Faltava pouco para que eles conseguissem sair de Chono, tá? Só lembrando. A Momo, então, já mal intencionada, com ideia na cabeça, ela pede apenas 1 segundo pro espanto da vovó Turbo. E imediatamente, então, ela se agarra num trem que estava passando sob eles. Ela, então, vai para cima do trem junto com o Okarun. E nisso a véia fica uma fera. Ela, então, pula atrás deles. A Momo estava se aproveitando do fato que o trem andava 120 km na velocidade máxima, enquanto que a vovó Turbo, segundo a lenda urbana, não passava de 100 km por hora. Como o trem, no entanto, não andava em velocidade máxima todo o tempo, a vovó ainda tenta se aproximar, mas já era tarde demais. A Yasi fala que a vovó ela já estava a bordo da sua derrota. E ela usa então apenas suas mãos ali para conter o espírito. Mais adiante na linha que o trem seguia, nós então vemos que a avó da Yasi, dentro da divisa de Kamigoi, já havia preparado uma barreira e colocado vários selos, que vão então aniquilar o yokai em questão. O resultado é esse aqui. Como então a gente pode ver, assim que ela foi completamente obliterada, vários corpos se liberaram no mesmo instante. Inclusive, agora com a nossa dupla já recuperada em frente ao túnel, a avó da Momo revela que aqueles espíritos eram de meninos que no passado tinham sido vítimas de violência e que depois tinham sido descartados ali. Elas não tinham virado espíritos presos porque elas eram malignas. A vovó Turbo, por sua vez, ela já era um espírito que ao longo de séculos sempre buscou se abrigar em locais como aquele, que garotas inocentes eram mortas injustamente. Os médiuns já vinham caçando ela há muito tempo, justamente para ela se utilizar desses espíritos que ela provavelmente ficava ali consolando. Para finalizar, a avó encerrou seu discurso explicando que os vivos e os mortos devem sempre respeitar os seus limites, pois não têm direito de causarem mal entre si. Assim como é dever dos médiuns mandar os espíritos maus à força para o outro mundo, os vivos vão ser os únicos culpados por morrer se desrespeitarem o espaço dos espíritos. E bom, depois dessa cena comovente, o episódio corta para uma cena em que Momo e sua avó disputam pedaços de camarão cozido. Sim, você ouviu direito. O Okarun, lógico, né? Ele se recusa a comer aquilo, mas as duas malucas não se conformam com aquela declaração. A avó chega até a perguntar se o Okarun tinha alguma coisa no meio das pernas, né? Sendo fresco daquele jeito. Sem spoilers aqui, tá? O menino responde que é lógico que tinha, né? E até agradece por terem o recuperado, né? Foi nessa hora então que a vovó doida da Yasi pede pra ele mostrar. E ele com medo sai correndo dali. Pra finalizar, logo após o Okarun e a Momo já estarem se despedindo, né? Com adeus, depois de tudo aquilo que eles tinham passado, ambos ficam sentindo uma estranheza em silêncio. Quando o Okarun já estava prestes a sair de lá, a Yasi então toma coragem e manda então um até amanhã. E o garoto, sem jeito, porém emocionado, só manda um sim. Bom, e é isso então, galera. Parece que o nosso Okarun, ele consolidou uma nova amizade, não é mesmo? Esse episódio foi quase tão bom quanto o primeiro, ou até melhor, talvez. Vamos ver agora nos próximos capítulos como que essa relação entre os dois vai se desenrolar. Bom, então, se vocês chegaram até aqui, por favor, verifiquem o seu like e se inscrevam no meu canal para continuar acompanhando mais resumos como esse. E se puderem, comentem o que vocês acham, ou o que vocês acharam do episódio ou gostaram mais. Sintam-se livres. Eu então vou ficando por aqui. Fui! Hoje eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu fui rodar deu uma engastalhada. Isso, né?
Corta isso.